Boa noite, irmãs, tudo bem? Que alegria estarmos juntos, é bom estarmos conectados para meditarmos na palavra de Deus. Espero que cada dia que passe, nosso grupo se fortaleça cada vez mais em oração e intercessão uns pelos outros. O tema dessa série será Reflexões Bíblicas, Experiências Reais. Vamos meditar na palavra de Deus, aplicando para a nossa vida prática, para a nossa experiência na realidade em que vivemos. Antes, porém, como eu disse mais cedo, eu quero agora revelar minha amiga secreta de oração. Como algumas já foram reveladas, não vai ter muito segredo talvez, mas minha amiga secreta de oração, não sei, só Deus para fazer isso, né? É alguém que eu já conheço há muito tempo, e tivemos várias experiências juntos, desde cedo. Depois a vida, os caminhos nos distanciaram um pouco, mas nos unimos novamente no ministério, porque ela por algum tempo, por muito tempo, atuou no ministério ao lado do seu esposo. Minha amiga secreta é a Tati. Fiquei muito feliz quando eu descobri que ela seria minha amiga de oração. Por nossa amizade de longas datas, né? De algum tempo já. Para ela eu reservei um texto bíblico. Um texto que é muito conhecido, mas que nos enche de esperança, nos enche de conforto, de alento. 1 Coríntios, capítulo 15. O capítulo 15, eu digo que é o capítulo da esperança. É o capítulo que nos dá esperança. O capítulo 15, a partir do versículo 51, diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Verso 54 diz: E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Tati, querida, você é uma batalhadora, uma guerreira, tem se mantido firme, e Deus é contigo em todo o tempo. As promessas do Senhor são reais, e elas se cumprirão na tua vida, em nome de Jesus. Deus seja louvado pelo lindo ministério do pastor Moisés, pelo seu ministério, que você continue sendo essa serva do Senhor, dedicada na causa de Deus. Conte com as nossas orações, e eu agradeço muito a Deus por esse privilégio de ter tirado você como amiga secreta de oração. Agora eu quero orar mais uma vez pela minha amiga, orar pelos pedidos. Não vou poder citá-los todos, eu estou usando o celular neste momento, mas orar pelos pedidos e orar também por nossa reflexão bíblica desta noite. Obrigado, Senhor, pela bênção de estarmos conectados com o Senhor, uns com os outros e conectados contigo. Neste momento especial, eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor escolheu a Tati para que eu pudesse estar orando nesse período, e coloco a vida dela em tuas mãos, agradecendo a Ti pela bênção que ela é na tua causa. Louvamos o teu nome pela vida do pastor Moisés, e sentimos muito a perda e a despedida dele, mas a palavra do Senhor nos conforta na certeza de que um dia o reencontraremos para vivermos eternamente. E isso, que essa mensagem, que essa palavra também conforte o coração de Tati, dos seus filhos e de seus familiares. Oramos, Senhor, também pelos pedidos desse grupo. São inúmeras as situações, tanto dos membros desse grupo, da nossa família, como de outras pessoas, amigos, queridos, que a gente quer interceder e colocar em tuas mãos. Apresento tudo, Senhor, no teu altar, colocando tudo em tuas mãos para a glória do teu nome. Também, Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe na leitura e no estudo da tua palavra ao longo dessa semana,
onde vamos extrair lições da Tua Palavra para a nossa vida prática. Fala conosco através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Se você puder acompanhar a leitura bíblica, é muito bom. Se não, você escuta, e a meditação desta noite começa com o Salmo capítulo 9, o versículo 10. Eu gosto muito desse Salmo, Salmo 9, verso 10, que diz assim: Em Ti, pois, confiam os que conhecem o Teu nome, porque Tu, Senhor, não desamparas os que Te buscam. Você prestou bem atenção neste versículo? Eu vou repetir. Diz assim: Em Ti, pois, confiam os que conhecem o Teu nome, porque Tu, Senhor, não desamparas os que Te buscam. Eu vou parafrasear o texto usando outras palavras da seguinte maneira: os que confiam no Senhor são aqueles que conhecem o Senhor. E eles descobrem que Deus não desampara nenhum dos seus filhos que o buscam. Amém? Eu amo esse texto. Eu amo esse texto por diversas razões. Quando eu conheci esse texto, ele falou ao meu coração. E de lá para cá, eu tenho pregado muito, compartilhado muito esta mensagem. Por que eu acho ela tão importante? Vejam, a gente só confia em quem a gente conhece, não é verdade? Quando a gente tem um filho pequeno, a gente precisa deixar essa criança com alguém, por alguma razão. A gente não deixa com qualquer pessoa. A gente precisa deixar, a gente só vai deixar nosso filho com alguém que a gente confia, que a gente conhece, porque a gente confia. Com Deus não é diferente. Com Deus é a mesma coisa. Nossa relação com Ele se dá na base do conhecer a Deus e confiar nele. Sabe de uma coisa? Para conhecer alguém, a gente precisa dedicar muita coisa, fazer muita coisa para conhecer uma pessoa. Mas tem algo que eu acho que é muito importante para conhecer alguém. Para a gente conhecer alguém, a gente precisa dedicar tempo. Tempo. Ninguém conhece ninguém se não dedicar tempo. Tempo de relacionamento, tempo de intimidade, tempo de conversa, tempo na casa da pessoa, a pessoa na sua casa, no trabalho. Esse tempo que é gasto faz com que a gente possa conhecer mais as pessoas e se relacionar com elas. Com Deus não é diferente também. Para que a gente possa conhecer a Deus, é necessário dedicar tempo com o Senhor. Tempo valioso, tempo precioso na presença de Deus. E quanto mais tempo a gente passar na presença de Deus, mais a gente vai conhecê-lo. Conhecê-lo como Ele é. Isso é muito importante. Tem gente que diz que conhece a Deus, mas não passa tempo com Ele. Eu posso afirmar que quem não passa tempo com Deus, não conhece a Deus. Outro detalhe importante é que nas relações humanas é muito comum isso acontecer. Você conhece alguém, se começa a se relacionar com ela, e em um dado momento você descobre que, infelizmente, você não pode confiar nessa pessoa. Isso é muito triste, é muito ruim. Mas com Deus é diferente. Com Deus, quanto mais tempo você passar com Ele, quanto mais você conhecê-lo, mais você vai confiar nele, porque Ele vai se revelar para você. Ele vai revelar quem Ele é para você. E Deus deseja ser conhecido. Ele mesmo diz em sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado por vós. Ele quer ser conhecido. Então, convite nesta noite para que você possa dedicar tempo para conhecer a Deus. Eu vou citar duas experiências do nosso dia a dia para mostrar para vocês a importância disso. E depois eu vou mostrar uma história bíblica que é muito significativa, que confirma o que está em Salmo 9, verso 10. Vejam. Um pai de família, uma mãe de família trabalha na rua e trabalha o mês todo. Trabalha fora de casa, trabalha o mês todo. Depois que ela passa o mês, no final do mês recebe o seu salário. E se ele for um cristão, na verdade assim, todo mundo, né, quando recebe o salário, tem muita conta para pagar. Mas um cristão verdadeiro, um cristão que conhece o Deus a quem ele serve, a primeira coisa que ele faz é separar aquilo que pertence a Deus, de acordo com a Bíblia, o dízimo e a oferta. Depois ele, de forma organizada, vai pagar as suas contas. Sabe, só faz isso realmente quem conhece a Deus. Quem não conhece a Deus, a primeira coisa que faz é pagar as contas.
E se sobrar alguma coisa, e às vezes não sobra, geralmente não sobra, aí dá das migalhas, daquilo que sobra para Deus. Deus não merece daquilo que sobra de nós. Deus merece o nosso melhor. Deus merece o nosso tudo. Deus merece ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Uma outra experiência, outra história. Uma jovem, faz o seu curso superior, passa 4 ou 5 anos estudando, e depois que conclui o curso, o desejo dessa pessoa é trabalhar. E ela então distribui currículos e faz entrevistas, e depois que ela passa por esse processo todo, aí alguém convida ela para voltar na empresa, e essa pessoa volta muito animada. E ela então vai à sala do chefe ali, né? Ele começa a falar que gostou do currículo, gostou da entrevista e quer contratar. Mas a jornada de trabalho, ela envolve o dia que você vai à igreja, ou sábado, ou domingo. Envolve o dia que você separou para ir à igreja. A jornada de trabalho vai pegar exatamente esse dia. E sabe o que acontece? Essa pessoa que serve a Deus, que conhece o Deus a quem ela serve, ela vai olhar nos olhos do patrão, mesmo querendo trabalhar, e vai dizer assim: olha, eu queria muito trabalhar com o Senhor, mas nesse dia específico eu vou à igreja adorar o meu Deus. Só faz isso, queridas, quem conhece o Deus a quem serve, que sabe que Deus não desampara, que quem não conhece o Deus a quem serve, a primeira coisa que faz é aceitar um emprego. Tem uma história bíblica que demonstra isso que eu estou falando. Eu convido você agora a abrir a Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Essa história é muito conhecida também. Primeiro Reis, capítulo 17. Vou esperar um pouquinho até você encontrar, se você está com a Bíblia aí, para a gente ler juntos o texto bíblico. Muito bem. 1 Reis, capítulo 17, conta a história da viúva de Sarepta. Nos primeiros 7 versos, diz que Elias chegou para Acabe com a ordem de Deus, dizendo que não ia cair nem chuva nem orvalho sobre a terra. Depois Deus disse para Elias sair daquele lugar e ir para Querite. Lá em Querite, ele iria encontrar água para beber, e Deus tinha dado ordem para que os corvos levassem comida, de manhã e de tarde. Então, Deus providenciou tudo para que Elias não ficasse desamparado. O verso 7 diz que, passados alguns dias, a torrente, o ribeiro, secou. Com isso, Elias ficou sem água. Então, verso 8, veio novamente a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde eu ordenei à mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Até aqui por enquanto. O que vemos aqui é uma história conhecida, a gente sabe o final da história. No final da história não vai faltar nem a farinha e nem o azeite na casa daquela mulher viúva. Mas eu queria desafiar você a pensar, a imaginar, se você fosse o vizinho, a vizinha dessa mulher, e você estivesse ali próximo e visse Elias chegando, pedindo água. Quando ela se virou para buscar água, ele pede um pão para comer. Você está acompanhando toda a cena. E o verso 12 é o verso mais importante desse texto. O verso 12 diz assim: ela responde para Elias, dizendo: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos, 2 gravetos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Deixa eu resumir o que ela disse. Ela olhou para ele e disse assim: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nada cozido em casa. Eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Vou fazer a última comida para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e esperar pela morte. Aí no verso 13, acompanhei na Bíblia. No verso 13, a primeira palavra de Elias foi: não temas, não tenha medo. Essa é a palavra de Deus para nós. Quando as coisas estiverem difíceis, ruins, Deus diz assim: não tenha medo. E ele continuou e disse: olha, verso 13, vai, faça o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno
e traz-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Ah, queridas, que proposta absurda, que exagero de Elias. Se eu fosse o vizinho daquela viúva, eu iria chamar Elias e dizer assim: Elias, você não prestou atenção ao que ela disse? Você não entendeu o que ela estava dizendo para você? Que ela só tinha a última comida para ela e para o filho dela. E você pede que ela faça primeiro para você? Parece absurdo, não é? A proposta de Elias? Parece exagerada, não é verdade? Sem saber o que estava para acontecer, a gente não entenderia as coisas e talvez reagíssemos, impedindo que ela fizesse. No verso 14, Elias traz uma promessa de Deus. Ele diz: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Elias traz uma promessa de Deus para aquela mulher. Sabe, queridas, aquela mulher tinha duas opções: ou ela acreditava ou ela não acreditava na promessa. O que vocês acham que ela escolheu? Exatamente, ela escolheu acreditar. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: ela não acreditou por acreditar. Olha aqui para mim, presta bem atenção. Você acha sinceramente, seja honesta comigo, você acha que se ela não conhecesse o Deus verdadeiro, o Deus de Elias, o Deus de Israel, ela tiraria a comida do seu filho para dar para Elias? Pensa comigo. Eu penso que não. Eu penso que se ela não soubesse que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, o Deus fiel, o Deus poderoso, ela não tiraria para dar para Elias. Ellen White, a maioria de vocês aqui conhecem, Ellen White, ela falando sobre essa história no livro Profetas e Reis, no capítulo 10, ela diz assim, ó, que essa mulher, ela não havia sido abençoada como o povo de Israel. Ela não havia tido as mesmas bênçãos, mas ela sabia, ela adorava ao Deus de Israel na medida do que ela havia conhecido desse Deus, na medida do que ela sabia sobre esse Deus. Ou seja, esse texto de Ellen White confirma que ela conhecia o Deus verdadeiro. E o verso 12 mostra isso, quando ela diz assim, tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ela sabia quem era o Deus de Elias, ela sabia quem era o Deus verdadeiro, e por isso ela acreditou na promessa, e fez primeiro o bolo, o pão para Elias. E o verso 15 diz isso, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Sabe o que eu descobri com o Salmo 9, verso 10? Sabe o que Deus falou no meu coração? Que o mais importante na caminhada cristã não é você pertencer a uma igreja, não é você ser membro da igreja, não é simplesmente você ser batizado, não é você dizimar e ofertar, guardar um sábado ou ir à igreja no domingo. O mais importante para Deus não é isso. O mais importante da caminhada cristã está no fato de conhecer a Deus. As outras coisas, elas vão acontecer à medida que esse relacionamento com Deus é fortalecido, é estreitado. O segredo da vida cristã está em conhecer a Deus. O Filho de Deus, o ser humano que conhece o Deus verdadeiro, o Deus a quem serve, ele sabe que Deus não desampara. Por isso, ele abre mão de certas coisas, porque ele sabe que Deus fará todas as outras em sua vida. É como disse Jesus em Mateus capítulo 6, verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o meu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Foi isso que a viúva de Sarepta fez. Ela primeiro atendeu a necessidade do homem de Deus, e Deus acrescentou todas as coisas em sua vida. Isso faz toda a diferença. Eu quero ir para o final dizendo o seguinte: conhecer a Deus como Ele é que faz a diferença. Tem gente que conhece a Deus apenas pelo que Ele faz. Presta bem atenção nisso aqui. Tem gente que conhece a Deus pelo que Ele faz. Tem gente que conhece a Deus como Ele é. Qual a diferença, pastor? É simples, vou explicar. É bem assim. Deus pode fazer tudo, não é verdade? Mas nem sempre Ele faz tudo. Deus pode dar um emprego, mas nem sempre Ele dá um emprego. Deus pode curar uma doença, mas nem sempre Ele cura a doença. Não me pergunte o porquê.
Eu não sei dar essas respostas. Um dia lá no céu, todos nós poderemos entender por que Deus não fez aquilo que a gente queria ou esperava que Ele fizesse. O que eu sei é que os caminhos de Deus sempre são os melhores para nós. Então veja, tem gente que conhece a Deus pelo que Ele faz. Como é que funciona? Você está precisando de um emprego, pede um emprego, Deus dá o emprego. E quando recebe o emprego, fica feliz da vida. Vai à igreja, canta, louva, prega, adora, faz tudo. Sabe? Mas quando não recebe o emprego, ou quando perde o emprego, aí as coisas não vão bem. Aí começa a reclamar de Deus, começa a questionar. Tem gente que briga com Deus, tem gente que até xinga a Deus por conta disso. Essas pessoas só conhecem a Deus pelo que Ele faz. Quando Ele faz, está tudo bem. Quando Ele não faz, aí está tudo mal. Quem conhece a Deus como Ele é diferente. Então veja, Deus Ele é amor, Ele é bondade, Ele é misericórdia, Ele é graça. Deus é fiel. Deus é, e nada muda a Deus. Ele é o Criador. Deus é bondade. Deus é salvação. Deus é vida eterna. E Ele fazendo ou não fazendo, Ele continua sendo o mesmo Deus, Ele não muda. A diferença está em como nós nos relacionamos com Ele, como nós o conhecemos. Se a gente conhece Deus como Ele é, quando Ele faz as coisas, quando Ele dá as coisas para nós, a gente sabe que Ele deu por seu amor, por sua graça, por sua bondade. Quando Ele não faz, Ele não fez também por causa do seu amor, da sua graça, da sua bondade, da sua fidelidade. Grave essa frase. Deus, Ele sabe o fim desde o começo. Nós só conhecemos o aqui e o agora, mas Deus está vendo lá adiante. Por isso Ele faz ou deixa de fazer certas coisas. O apelo para nossa reflexão é que a gente possa separar mais tempo para estar na presença de Deus, para conhecê-lo como nunca nós o conhecemos até aqui. Quero concluir com um texto que está em Abacuque. Abacuque é um livro difícil de encontrar. É um dos profetas menores. Fica depois de Oséias, Amós, Obadias, Miqueias, Sofonias, Miqueias, Naum, Abacuque. Depois de Abacuque é Sofonias. Capítulo 3. Olha que texto lindo. Capítulo 3, versículo 17. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Olha que texto forte, o verso 17. Prestou atenção? O verso diz assim, olha: a figueira não deu flor, a videira não deu uva, a oliveira não deu azeitona. No campo não tem nada plantado. Não tem feijão, não tem aipim, não tem milho, não tem abóbora. A ovelha foi arrebatada do aprisco e no curral não tem gado, ou seja, não tem nada. No verso 18 o profeta diz assim: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Só vive essa experiência, só fala dessa forma quem conhece o Deus a quem serve, porque sabe que mesmo não tendo nada, tem Deus em sua vida. Amém? Isso é o mais importante. Por isso, o meu apelo, o meu convite nesta noite é que você separe mais tempo para estar na presença de Deus. E para isso é necessário abrir mão do tempo com outras coisas para passar mais tempo na presença do Senhor. Quanto mais tempo estivermos com Deus, mais vamos conhecê-lo. E vamos descobrir que podemos confiar nele, porque ele não desampara nenhum dos seus filhos que o adoram em espírito e em verdade e o buscam diariamente. Amém? Que Deus te abençoe e que possamos viver essa experiência. Você aceita o desafio? Aceita o desafio de passar mais tempo com Deus? Se dedicar mais tempo na presença do Senhor, mais tempo em oração, mais tempo de estudo da Bíblia, mais tempo de comunhão, mais tempo na igreja, mais tempo com os irmãos, mais tempo falando de Deus, mais tempo falando sobre as coisas sagradas, celestiais do alto. Você aceita o desafio? Levanta a tua mão nesse momento. Eu não estou vendo a sua mão levantada, mas Deus está vendo. Amém? Eu convido você agora para a oração final. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por Tua palavra.
a tua santa e poderosa palavra, como ela é incrível e fala de forma clara ao nosso coração. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, que falhamos até aqui. Nos ajuda, Senhor, a termos uma experiência real contigo, uma experiência de intimidade, de relacionamento, passando tempo em tua presença, mais tempo contigo, tempo de qualidade, Senhor, tempo para falar contigo, tempo para ouvir a tua voz. Dessa forma iremos conhecê-lo como nunca te conhecemos. O Senhor vai se revelar de forma incrível para nós. Vamos descobrir, como diz o Salmo 9, verso 10, que podemos confiar no Senhor, porque o Senhor não desampara, o Senhor cuida de cada um dos teus filhos que te buscam e te adoram em espírito e em verdade. Ó Senhor, nos dê uma boa noite de descanso, que o teu Santo Espírito esteja conosco e os teus anjos nos protejam. Abençoa cada família aqui desse grupo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e até amanhã. Que o Senhor te conceda uma boa noite de descanso, um ótimo dia, e amanhã às 19 horas estaremos juntos novamente. Um abraço, fica com Deus.